Então, boa tarde a todas, todos e todes. Hoje é dia 13 de julho de 2026. Estamos abrindo esse encontro aqui para fazer o lançamento da Política Nacional de Aldir Blanc de Peruíbe. Vou me apresentar e fazer minha autodescrição. Sou Cassiane Tomilheiro, diretora de Cultura, de Políticas Culturais aqui na Secretaria de Cultura de Peruíbe. Sou uma mulher branca de cabelo castanho abaixo dos ombros, repicados. Estou usando um óculos de armação marrom e uma blusa de gola alta azul e um casaco vermelho, e atrás de mim uma parede branca. Vou virar para vocês apresentar. Boa tarde, eu sou Andréia Mello, sou coordenadora de política cultural aqui. Sou uma mulher negra de pele clara, tenho um cabelo enrolado curto e estou usando uma blusa de frio cinza. Bem, pessoal, nós vamos iniciar, então, eu avisar a todo mundo, essa reunião está sendo gravada, a gente vai disponibilizar ela no YouTube da Secretaria de Cultura, então quem precisar rever as informações também vai ser possível depois, e quem não pôde estar hoje vai poder acessar. Aproveito para dizer que hoje a gente vai fazer o lançamento, então vamos apresentar para vocês o processo da Política Nacional de Aldir Blanc, quais são os editais, as linhas, as dúvidas principais, onde vocês acessam a informação, as informações, prazo de inscrição, tudo certinho. E depois, na segunda parte do encontro, a gente vai falar sobre o edital de artesanato, que é o edital 02. E em seguida, a gente vai, amanhã, às 17 horas, a gente vai abrir outro encontro desse para falar do edital 03, que é de ponto de cultura, e na quarta-feira, às 17 horas, o edital 04, que é de fomento às ações culturais, tá bem? Mas eu vou abrir aqui para vocês o caminho, vou compartilhar a tela. E aí fica mais fácil de acompanhar todas as informações. Bom, a Política Nacional de Aldir Blanc, ela é, ela é uma política federal, né? Ela é aprovada pela Lei 14.399, deixa eu abrir a tela para não falar errado. Pronto. E a Política Nacional de Aldir Blanc, ela prevê repasse de recurso financeiro do governo federal, através dessa política, para estados e municípios. Então, é a mesma política que gere alguns editais do governo do estado de São Paulo. Neste momento, nós temos também editais abertos a nível estadual, mas esses são do município de Peruíbe, portanto, só pode participar fazedores de cultura da cidade de Peruíbe, certo? Esse é o nosso portal de cultura, eu vou colocar no início da página para vocês localizarem as informações com facilidade. Esse é o nosso portal, para quem conhece e não conhece. Depois eu vou falar também do cadastro, mas a gente vai fazer uma outra live só sobre o cadastro, mas eu vou apresentar para vocês onde localizar as informações. Aqui é o nosso site, e aqui nas notícias, tem aqui, editais da Política Nacional de Aldir Blanc. Vocês vão clicar aqui e vocês vão acessar. Deixa eu verificar se na tag também. Na tag também, aqui em cima, se vocês acessarem a palavra editais, que é a nossa tag fixada aqui no topo, né, você está lá no início, no celular ou no computador, na palavra editais, vocês vão clicar, e aqui tem os editais da Política Nacional de Aldir Blanc, vocês vão ser direcionados para essa página. Essa página, pessoal, vai ser o nosso principal meio de informação e comunicação da Política Nacional de Aldir Blanc de Peruíbe. É aqui que os editais vão ficar publicados, é aqui que vocês baixam os anexos, é aqui que a gente vai divulgar os resultados, resultado preliminar, resultado final, convocação de documentação, tudo vai ser por aqui. Então, é bem importante vocês salvarem esse link, essa página, aí no celular de vocês, no computador, nos lugares de fácil acesso, deixar como favorito para vocês sempre buscarem aqui informação que a gente vai manter o principal local, além do Diário Oficial do Município, é aqui, mas aqui é ainda mais fácil de acessar a informação e ela vai mais no minuciosa. Então, vou apresentar a página toda para vocês se localizarem, né? Estão abertas entre o dia 13 de julho, hoje, e 12 de agosto de 2026, então um mês de abertura dos editais, as inscrições da Política Nacional de Aldir Blanc de Peruíbe. Preparamos um material completo para que você saiba mais sobre essa política e como pode participar. A Política Nacional de Aldir Blanc de Fomento à Cultura, instituída pela 14.399, é um programa de repasse contínuo do governo federal. Ela garante investimentos regulares a estados e municípios por meio de editais para apoiar trabalhadores, projetos e espaços culturais. Peruíbe recebeu, para o ano de 2026, o valor de R$ 495.000
R$ em recursos federais para a cultura, por meio da Política Nacional Aldir Blanc, do Ministério da Cultura, para execução do ciclo 2. O ciclo 2, pessoal, era para ter, na verdade, a gente ter lançado no ano passado, mas teve um atraso de recursos, inclusive uma pergunta bem comum, por que estados, por exemplo, o estado de São Paulo e a maioria dos estados já lançaram o ciclo 2 em dezembro ou janeiro desse ano, e algumas cidades maiores também já lançaram, Santos já está no período aí de publicação dos resultados, mas é porque foi pago em etapas, o Ministério da Cultura pagou durante 4 meses, então teve os estados receberam ano passado, e o município de Peruíbe só recebeu em março desse ano, tá bom? Por isso que, então, a gente está bem em dia nos prazos. Conforme previsto na legislação, foram realizadas escutas públicas para definição do plano de aplicação de recursos, foram 4 encontros presenciais com diversos segmentos, e 2 encontros online com as comunidades indígenas, e um formulário para coleta de propostas. Os registros desse trabalho podem ser conferidos aqui. Então, clicando nesse link, deixa eu ver se ele direciona, ele vai direcionar vocês para esse drive aqui, que tem todas as atas do nosso comitê, como foi a agenda de escuta, como foi a convocação do comitê. Vocês, né, quem já teve acesso a isso, não é uma informação que vocês precisam olhar agora para concorrer nos editais, mas quem tiver dúvidas de como foi decidido esses editais, como que foi a participação social, tá tudo nessa página. Inclusive, tem várias pessoas do comitê aí que eu já vou falar. Vou voltar para a guia principal. Então, voltando para a guia principal, a partir do resultado deste planejamento, foram definidas 4 linhas de editais, com investimento aproximado de 325 mil, que se somam ao valor de mais 20 mil, que serão investidos em comissão de seleção e atividades formativas e atendimento dos agentes culturais, e 50 mil reais, que serão investidos em melhorias estruturais dos equipamentos culturais de Peruíbe. Provavelmente uma melhoria que vai ser voltada aqui para a Casa das Culturas. A gente está estudando aqui o planejamento melhor investimento. Então, isso foi definido pelo nosso par, né? Isso foi definido em conjunto com o Comitê de Cultura. Deixa eu interromper aqui um pouquinho. Foi decidido essa estrutura com o Comitê de Cultura, o Comitê de Acompanhamento da Política Nacional Aldir Blanc, e com o Conselho Municipal de Cultura, né? Que também tem representantes nesse comitê. Eu não sei todo mundo que está aí do conselho, eu sei que o Júnior está por aí, acho que tem alguns conselheiros também por aí. Não estou conseguindo ver todo mundo, tá, gente? Então, depois se quiserem colocar o nominho no chat, a gente tem um comitê grande, com várias representações que participaram, ajudaram nessas decisões, ajudaram a organizar essas escutas. Essas escutas aconteceram há muito tempo, há 1 ano atrás, porque a gente estava preparado para lançar os editais no segundo semestre do ano passado, mas por conta desse atraso do recurso, a gente está lançando agora. Mas o Fabiano está por aí também. E aí a gente fez isso em conjunto com o conselho, em conjunto com o comitê, tá bem? E é importante vocês saberem disso, porque todo ano a gente faz um processo de escuta para o uso do ano seguinte. Provavelmente até o final desse ano, ou começo do ano que vem, a gente vai fazer um processo de escuta para os próximos editais. E aí aquilo que não funcionou, que não foi tão legal, que a gente acha que, né, poderia fazer diferente, a gente também pode opinar para o próximo ano. Então, a decisão de como funcionam os editais, ela é com participação social, com efetiva participação social, através do conselho e através dos formulários. Aproveito para dizer, gente, que nós estamos nas vésperas da eleição do nosso Conselho Municipal de Cultura. Na quinta-feira tem eleição, amanhã, terça-feira, é o último dia para quem quiser se candidatar. Nós temos 5 vagas para setoriais, tá? Setoriais, gente, por segmento artístico, principalmente, ou cultural. Artesanato, artes da cena, música, literatura, artes visuais, audiovisual, culturas populares e tradicionais, hip hop. Esses são os segmentos. Os 5 segmentos com melhor votação na representação, vão ser os 5 segmentos que vão estar no conselho para o próximo ano, para os próximos 2 anos, exercício de 2026 até 2028. Além disso, a gente tem uma cadeira que é de produtores independentes de cultura, outra cadeira que são para entidades sem fins lucrativos, associações e entidades de cultura da cidade de Peruíbe. E também uma vaga para servidores de cultura e 2 cadeiras para povos e comunidades tradicionais. Todas elas serão eleitas nessa quinta-feira, então é importante que vocês se atualizem. Seja para quem quiser se candidatar como representante, ou para quem é do segmento e queira se cadastrar para votar.
O cadastro pode ser feito pelo Portal da Cultura. Para candidatos, necessariamente tem que ser feito pelo portal até amanhã à noite. E para votar, vocês podem fazer ou pelo portal ou presencialmente na quinta-feira, às 18 horas, aqui na biblioteca, até 18h30, tá bom? Feito esse informe, que é muito importante, eu vou voltar para os nossos editais. Então, deixa eu voltar para a pasta pública aqui. Só um minuto. Depois, no final da apresentação, a gente vai abrir para dúvidas, tá, pessoal? Então, anotem, por favor, que aí no final a gente vai para a parte de tirar dúvidas, tanto dessa etapa geral, depois da etapa da leitura do edital de artesanato, tá bem? Vou seguir com a apresentação. Visando garantir a ampla e diversa participação da cidade nos editais de 2026, alinhados com as políticas afirmativas para pessoas ou comunidades vulnerabilizadas e com o objetivo de fortalecer todos os fazedores de cultura, em especial aqueles que estão em início de trajetória ou têm menor acesso a meios de financiamento para os seus fazeres, Peruíbe lança também uma série de atividades para garantir o mais amplo acesso à informação e formação durante o período das inscrições. Nós vamos falar, então, antes de falar dos editais, nós vamos falar desse cronograma de atendimento, tá bem? Deixa eu compartilhar a guia com vocês. Bom, eu cliquei aqui, gente, fique atento às atividades e acompanhe o cronograma de todas as etapas. Eu cliquei nesse link, certo? E eu fui direcionada para esta página aqui. Deixa eu mudar. Fui direcionada para esta página. Essa página é o nosso cronograma de previsão, tá, gente? Sempre durante o processo podem acontecer alguma necessidade de adaptação, de ajuste, de mudança. Então, vou falar para vocês desse cronograma, como que a gente está desenhando aqui as etapas da PNAB de Peruíbe. Primeiro bloco, dia 13 de julho, hoje, publicação dos editais, eles já estão públicos no nosso Portal da Cultura. As inscrições de 13 de julho até 12 de agosto. Deixa eu aumentar um pouquinho essa página, que quem tiver no celular vê melhor. Pronto. Tava ruim? Aí, de 13 de julho a 15 de julho, ou seja, de hoje até quarta, as lives da Secretaria de Cultura de apresentação dos editais. Pode ser que até 12 de agosto a gente faça outras atividades, como, por exemplo, para falar do Portal da Cultura, para falar de portfólio, a gente pode fazer outras atividades e a gente vai divulgando. Mas essas são as que já estão garantidas. No dia 28 de julho, pessoal, nós vamos ter online uma oficina de elaboração de projetos. Essa oficina, ela já deve ser realizada com a empresa que participou do processo de licitação e ganhou o processo de licitação, está em processo de contratação na prefeitura, né, pelo cronograma fechado com a empresa. Na terça-feira, dia 28 de julho, das 19 às 22, vai ter essa oficina de elaboração de projetos online. Bem importante, é nessa oficina que eles vão falar um pouco mais sobre como você prepara o seu projeto para se inscrever, para as pessoas que têm menos experiência ou que querem reforçar os conhecimentos, vai ser bem importante. E no dia 31 de julho, que é uma sexta-feira, a gente vai ter um dia todo de busca ativa atendimento presencial. A gente também vai desenhar melhor como vai ser esse dia, mas vai ser presencial, na Casa de Cultura, talvez a gente tenha atividade fora daqui também, a gente ainda vai apresentar esse estudo para vocês. A gente vai divulgando lá naquele grupo de informes, então é importante que vocês se mantenham lá para receber essas informações. E no dia 1º de agosto, que é um sábado, das 9 às 14 horas, a gente vai ter uma oficina de elaboração de projetos presencial, tá? Uma oficina mais longa, um pouquinho. Ela é quase uma continuidade da online. Então, quem fez online vem para presencial. Se alguém não conseguir fazer online, a gente também pode fazer presencial, mas uma vai complementar a outra. Então, quem puder fazer as duas, vai ter uma formação mais ampla de como preparar o seu projeto para os editais. E nos dias 3, 4 e 5 de agosto, durante a noite, vai ter sempre pelo menos 1 hora de plantão Tira Dúvidas online, que é para as pessoas que não puderam vir no presencial, têm mais dificuldade de locomoção, mora mais longe, vai ter esse plantão Tira Dúvidas online. Então, é só entrar nos links que a gente vai disponibilizar e vai ter ali uma pessoa para tirar dúvida com vocês, atender, responder as perguntas. Então, vai ter 3 horas de plantão Tira Dúvidas online, virtual, tá? A pessoa ali presente com vocês. Fora isso, a gente vai ter também 20 dias de atendimento por WhatsApp, de tira dúvidas por WhatsApp. Então,
pela Secretaria de Cultura, a gente já vai conseguir tirar algumas dúvidas, mas a gente vai ter 20 dias direcionado com uma equipe que vai ficar mais de plantão, né? Uma pessoa da empresa também que vai ficar nesse plantão. Agora, eu vou só falar das etapas futuras para a gente ter uma visão, porque vocês começam, né? Daqui a pouco vocês vão começar a perguntar. Quanto tempo, quando que a gente vai receber, quando que a gente vai saber dos resultados? Vocês não precisam decorar isso agora. Deixa eu pegar minha água aqui. Vocês não... Deixa eu pegar a sua. Vocês não precisam decorar isso agora, mas é para saber que toda vez que vocês tiverem dúvida, vocês podem entrar nesse cronograma e aqui vai estar colocado. Então, por exemplo, se as inscrições encerraram no dia 12 de agosto, a gente vai ter 2 dias úteis para a publicação da lista de inscritos, 3 dias úteis para saneamento de falhas, que depois no edital eu vou explicar para vocês, mas ele é para correção de algum anexo que de repente vocês colocaram errado, faltando algum documento, uma informação dos anexos que vieram incompleto, um documento rasurado, sem assinatura, algum erro que vocês possam ter cometido durante o processo de inscrição, vocês vão ser notificados e terão 3 dias úteis para fazer essa correção. E é bem importante acompanhar cada etapa, pessoal, porque se vocês se inscreverem, forem notificados para saneamento e vocês não fizerem a correção no período, vocês perdem o processo, tá? Vocês vão ser indeferidos, porque é uma concorrência pública, a gente não pode abrir exceção para ninguém, então eu tenho que dar as mesmas condições igual para todo mundo, então, saneamento de falhas. Depois desse saneamento de falhas, a gente vai ter 25 dias corridos, que é a etapa de avaliação dos projetos. A gente vai ter uma comissão de seleção contratada pela mesma empresa, né, de pareceristas, são 3 pareceristas que vão avaliar os projetos que vocês enviaram, e conforme os critérios de cada edital, e a pontuação indicada em cada edital, essa comissão vai pontuar vocês, os 3 avaliadores, não somos nós que avaliamos, tá? Ninguém da Secretaria de Cultura faz essa avaliação, a gente só faz a prévia, no começo, a conferência de documentação. Então, a gente confere se vocês mandaram o documento pessoal certinho, se vocês anexaram o orçamento e o cronograma, por exemplo, se vocês anexaram o portfólio de vocês. A gente só confere se vocês colocaram as informações. Se vocês não colocaram, ou colocaram o documento rasurado, elegível, a gente notifica. Depois vai para a comissão de avaliação. O projeto a gente nem acessa. O projeto de vocês vai direto para a comissão. Quer dizer, a gente acessa os anexos, mas a gente não lê o projeto. Ele vai direto para a comissão. Por que eu estou destacando isso? Porque é importante que vocês sejam muito detalhistas no portfólio de vocês e no projeto, porque as pessoas que vão avaliar, elas não conhecem vocês. Então, eu até citei em outras situações um exemplo de pessoas que são muito conhecidas na cidade, que têm um trabalho de muita relevância, às vezes 10, 15, 20 anos de trabalho na cidade, ou pessoas que nasceram aqui, né, comunidades indígenas, lideranças caiçaras. Só que quando essas pessoas apresentam o seu projeto, a comissão que avalia não conhece vocês. A comissão não tem condições de avaliar. Só um minutinho. Só um minutinho, pessoal. Só uma organização local aqui. Então, essa etapa de avaliação, a comissão não conhece vocês. Então, se vocês mandarem um portfólio, por exemplo, como já aconteceu, a pessoa mandar, tipo, 2 pagininhas falando dela, e falar assim, não, mas a Cassiane conhece meu trabalho, a Cíntia Rigo conhece meu trabalho, o fulano sabe quem eu sou. A comissão de seleção não sabe quem vocês são. Elas vão avaliar estritamente pelas informações que vocês mandarem no cadastro. Então, é importante ser bem caprichoso, detalhista, escrever com atenção as informações que vocês forem colocar, tá bem? Depois da etapa de avaliação, a gente tem 2 dias para publicar o resultado. A gente vai publicar o resultado prévio, e vocês vão saber quem foi selecionado. E aí a gente vai ter 3 dias para recurso, que vocês podem contestar o resultado, mas para contestar o resultado, vocês têm que ter, né, alguma, por exemplo, vocês querem questionar por que o projeto de vocês, enfim, não foi desclassificado, alguma coisa assim, se acontecer. São 3 dias para recurso. Passados esses 3 dias, aí a gente faz a lista da publicação final, certo? Então, essa é a etapa de saneamento e de seleção. Então, a gente já falou das 2 etapas. A gente falou da primeira, que é a etapa de inscrições, que é onde a gente está agora. Depois vai a etapa de saneamento e seleção. Nós vamos avisar vocês ponto a ponto no grupo de informes.
a gente não tem como avisar, não é possível a gente avisar vocês individualmente. Então, se vocês mandarem um documento errado, nós não vamos mandar um WhatsApp pessoal para vocês, avisando que isso está errado. Nós vamos publicar no Diário Oficial, publicar no Portal da Cultura e avisar no grupo de informes do WhatsApp. Então, é importante que vocês acompanhem de perto cada informação, tá bem? Para vocês não perderem os prazos. Depois dessas duas etapas, quando a gente publicar a lista dos resultados, aí para quem foi selecionado, a gente vai ter a etapa de habilitação. 5 dias úteis para as pessoas entregarem a documentação obrigatória, porque vocês vão ver que vocês não precisam entregar tudo logo na primeira inscrição, e mais 5 dias úteis para vocês receberem os termos e assinarem. Caso uma pessoa que foi contemplada, se chegar nesse prazo aqui de entrega de documentação, e a pessoa não entregar uma certidão, ou faltar um documento, ou ela não responder no prazo, ela é indeferida, ela é desclassificada e é convocado o primeiro suplente. Então, também acontece isso, a gente vai divulgar a lista de contemplados e a lista de suplentes. Suplente é quem fica na reserva, gente, é quem fica no banco de reserva, aproveitando o tema da Copa. E se uma pessoa, ela foi desclassificada por algum motivo, o suplente sobe. Ou se tem alguma sobra de recurso, remanejamento de recurso de um edital para outro, o suplente sobe. Então, é importante que se você ficou de suplente, principalmente nas primeiras convocações, que você se organize para deixar seus documentos prontos, porque a qualquer momento você pode ser convocado e você vai ter também 5 dias para entregar a documentação e 5 dias, até 5 dias para assinar os termos. E depois que assina os termos, vai dar 20 dias úteis para pagamento. Então, isso, se a gente somar essa quantidade de dias, que pode ter uma variação, pode ter alguma pequena mudança, o pagamento vai sair mais ou menos no mês de outubro. Então, isso significa, só um minuto, que o projeto de vocês, ele tem que ser desenhado para acontecer a partir de novembro, né? Isso considerando a pré-produção, porque o recurso só vai chegar em outubro, não tem como vocês fazerem uma coisa antes disso, e mesmo que vocês, por exemplo, coloquem um evento para o primeiro fim de semana de novembro, não dá tempo, porque vocês vão ter que fazer a preparação, fazer a divulgação, elaborar material, depois eu vou explicar tudo isso para vocês. Então, são projetos, provavelmente, para o início do ano que vem, para o primeiro semestre do ano que vem. Pode ser que um ou outro projeto já comece esse ano, entre novembro e dezembro, é possível, mas a maioria dos projetos vão ser realizados no primeiro semestre do ano que vem. Aí, o prazo para a realização dos projetos, no caso do edital 04, é de 12 meses. Então, a partir do momento do recebimento do recurso. Então, vocês vão ter de outubro até outubro do ano seguinte para executar e prestar contas desses projetos. Mas eu estou falando de projeto, gente, isso se adequa ao edital 04. O edital 02 e 3 são premiações, mas já eu chego lá, tá bem? Pois bem, deixa eu ver o que mais até aqui. Tá. Mais detalhes sobre os atendimentos de busca ativa, plantões Tira Dúvidas serão publicados e podem ser acompanhados pelo grupo de WhatsApp e rede social da Secretaria de Cultura. Acompanhem o grupo de informes, o Instagram e o Portal da Cultura, tá bem? É lá que a gente vai colocar todas as informações, a gente não vai, eu especialmente, ou qualquer pessoa da Secretaria de Cultura, a gente não vai responder dúvidas no privado, tá bom, pessoal? Porque esses são mais de 200 fazedores de cultura da cidade, infelizmente a gente tem uma cultura muito ativa, a gente não vai conseguir responder dúvida no privado, as dúvidas vão ser no grupo, quando a gente abrir, ou através do WhatsApp da Secretaria de Cultura, e os informes nessas redes que a gente colocou, tá bem? Eu vou abrir agora o guia Tira Dúvidas antes do edital de artesanato, mas eu queria conferir se até aí vocês estão me acompanhando, me deem um sinalzinho aí, se tem alguma dúvida até aqui. Tudo ok por enquanto? Maravilha. Então, vou continuar compartilhando. Tá, voltando aqui para a nossa página. Então, fiz a introdução, mostrei para vocês que dá para conferir aqui o cronograma, nesse botãozinho. E tem um guia também, que eu pulei. Peraí, deixa eu ver. Ah, maravilha. Bom, aqui sobre os editais e prazos. Então, quais são os 3 editais lançados? Os 4 editais, né, lançados. O de reconhecimento da cultura indígena, que já aconteceu, ele foi publicado no mês de maio, junto com as aldeias, já foi encerrado. O edital de reconhecimento do artesanato local, que a gente vai apresentar hoje, que é uma premiação.
O edital de reconhecimento de trajetória de pontos de cultura, que também é uma premiação, vai ser apresentado amanhã. E o edital de fomento às ações culturais, que ele tem 3 categorias: culturas populares e tradicionais e povos comunidades tradicionais, linguagens artísticas e digitais, cultura urbana e periférica. São 3 linhas dentro do edital 04. Esse é de fomento à ação cultural. Esses 2 são de premiação de reconhecimento. Mais uma vez, aqui o prazo para se inscrever. E aqui, pessoal, olha, isso aqui vai um guia, a gente fez um guia muito prático para vocês se localizarem, né? Então, mesmo quem não assistiu essa live vai conseguir se localizar bem, ó, clicando aqui, certo? Isso aqui foi feito pela equipe da Secretaria de Cultura, o Vitor, a Carol, nossa equipe da Secretaria de Cultura, que também está fazendo a parte de comunicação, tá bem? Deixa eu ir para a página do guia. Esse é o nosso guia nosso guia facilitado. Então, vocês vão conseguir, por aqui, ver todo o painel dos editais da Cultura de Iperuíbe 2026. Então, guia facilitado dos editais, tem aqui um sumário. Aqui tem uma apresentação, eu não vou ler ele inteiro, tá, pessoal? Aqui ele explica um pouquinho melhor o que é, né, a Política Nacional de Aldir Blanc, fala da importância desse guia, para vocês ficarem atentos às informações. Na verdade, aqui explica um pouquinho o que é a PNAB, né, que é uma política nacional, como que eles foram construídos. Não vou ler tudo isso aqui, para não ficar muito longo, e são informações importantes de vocês acessarem, mas que vocês vão poder olhar com calma depois. E aí a gente vai para a apresentação de quais são os editais. Aí tem as informações que eu acabei de falar para vocês, edital 01, 02, 03 e 04. A gente vai falar muito dos editais pelos números, tá, pessoal? Então já decorem o número dos editais que interessa para vocês, até quando vocês forem perguntar, fica mais fácil. Quando vocês forem perguntar, fala, olha, sobre o edital 02, sobre o 03, fica mais fácil, né? Porque às vezes vocês perguntam, no edital tal, pode tal coisa? Né? Às vezes vocês não falam nem qual. Falam, no edital da PNAB pode tal coisa? Depende. Pode ser que um edital possa, outro não. Então, é importante localizar ou pelos números ou pelo nome, tá bem? Onde eu posso acessar os editais e baixar os anexos? Todas as informações estão no Portal da Cultura, certo? Então, clicando aqui, Portal da Cultura. Se você tiver dificuldade para realizar sua inscrição por escrito, ou tiver dificuldade de utilizar o formulário digital, você pode solicitar um atendimento para receber auxílio no preenchimento da sua inscrição aqui na Secretaria de Cultura, aqui na Casa de Cultura, na verdade, que vai ser feito dessa forma. Só que ele deve ser agendado, tá bem? A gente vai sempre disponibilizar e vocês devem agendar. Então, vocês precisam entrar em contato com o WhatsApp, informar qual é a dúvida de vocês, tá? E solicitar um agendamento, se, por exemplo, vocês estão com dificuldade de anexar o arquivo, vocês estão com dificuldade de preencher alguma coisa. Só que aí eu vou fazer um destaque bem importante. Nós não podemos criar os projetos e nem os textos para vocês. Vocês precisam falar para a gente o que a gente vai escrever. Eu não posso, então, por exemplo, receber uma artesã aqui, se eu perguntar assim para a artesã, me conta mais do seu trabalho. Vamos supor, eu faço uma pergunta e ela fala assim, eu faço artesanato desde o ano passado. Aí eu vou escrever, faz artesanato desde o ano passado. Então, vocês precisam estimular. Eu posso até fazer mais perguntas, mas não sou eu que vou criar para vocês a história de vocês. E dois editais, eles são de reconhecimento de trajetória. O que significa, meus queridos? Que vocês precisam me contar a trajetória de vocês, e vocês precisam valorizar a trajetória de vocês. Então, se vocês precisarem de auxílio para que alguém da secretaria preencha para vocês o formulário, vocês precisam trazer o máximo de informações para colocar nesse formulário. Seja por escrito, manualmente, seja, né, na oralidade, vocês falando, alguém que ajude vocês. E nada impede que vocês também peguem uma pessoa de confiança, né, um parente, um amigo, que preencha para vocês na casa de vocês, porque daí essa pessoa também vai ter mais condições de ouvir vocês e ajudar a preencher esse formulário. Então, a gente vai ter essa modalidade de inscrição oral, mas ela é estritamente para preenchimento. A gente não vai criar para vocês a história de vocês, tá bem? A gente não pode, escrever por vocês a história de vocês, porque é uma concorrência pública, tá bem? Então, aqui tem o nosso WhatsApp, o e-mail da PNAB Iperuíbe. Só por agendamento prévio, não adianta chegar aqui, porque pode ser que vocês cheguem aqui, esteja uma pessoa sozinha no atendimento, tem momentos que a gente fica apenas uma pessoa, a gente não vai conseguir atender. Então, tem que agendar previamente, a gente confirmar um horário disponível para vocês virem até aqui se precisarem de apoio.
Agora, a gente vai ter uma série de atividades para formação e orientação, é aquilo que eu já falei para vocês. Então, a gente vai ter plantão tira dúvidas online, a gente vai ter grupo de WhatsApp para atendimento, a gente vai ter live de apresentação de editais, que é essa que a gente está fazendo, e oficina de elaboração de projetos, tá bem? Então, tudo isso é para vocês se prepararem. Então, não tenham pressa, às vezes as pessoas, a gente acaba de abrir edital, quando é amanhã já tem 3 projetos inscritos. Se alguém já está com o pronto e já quer fazer, maravilha. Mas não tenham pressa, né? Leiam os editais com atenção, assistam as lives, veja o guia de inscrição, se tiverem condições, participem das oficinas, porque isso vai ajudar vocês terem mais condições. Não é por ordem de inscrição. Então, se vocês inscreverem um projeto de vocês hoje, ou né, no fim do mês, não vai ter mais ou menos validade, tá bom? Claro, evitem deixar para o último dia, porque o último dia vocês podem ter problema com o formulário, aí, por exemplo, a inscrição vai até meia-noite, não vai ter alguém na Secretaria de Cultura meia-noite ajudando vocês no formulário, então se vocês deixarem para o último dia, vocês não vão conseguir agendamento, não vai mais ter atendimento para responder as dúvidas, então não deixem para o último dia, mas não precisam fazer correndo, né? Aproveitem esses espaços de apoio. E agora eu vou falar sobre a documentação, né? Cada edital possui uma exigência específica. Ao final do guia, você vai encontrar, no fim desse guia, a gente vai falar do documento de cada edital. Mas atenção, em todos os editais vai ser obrigatório o envio do documento oficial, né? O documento de identificação de vocês, e um portfólio que comprove a trajetória do proponente, né? Ou seja, aquele material que é o que vai comprovar o histórico de vocês naquele segmento que vocês estão se inscrevendo, tá? É bem importante o portfólio. Aí, vamos para esse tema, que depois a gente vai aprofundar nele em outra instância. Como faço para montar um portfólio? O portfólio é um documento que reúne registros da sua atuação cultural, sobre você. Ah, mas o meu projeto é sobre um coletivo. Então, é sobre o coletivo. O portfólio é sobre quem está propondo o projeto. Se é uma premiação de artesanato, é individual. Os artesãos individualmente podem se inscrever para si mesmo. Então, o reconhecimento é individual. Então, o portfólio é sobre o artesão, a artesã. Se é ponto de cultura, o portfólio tem que ser do coletivo, da entidade, do espaço cultural. Porque um ponto de cultura não é indivíduo. Nenhum indivíduo é ponto de cultura. Ele é a partir de uma coletividade. Então, um indivíduo ele pode ser representante de um coletivo de ponto de cultura, mas ele nunca é a única pessoa. Então, o portfólio não é sobre ele, é sobre o coletivo. Então, se é uma entidade, uma casa de axé, se é um espaço cultural, se é um coletivo que atua com cultura, é sobre esse coletivo que vocês vão fazer o portfólio, bem? Aí vocês vão organizar ele num arquivo único, pessoal, tá? Um arquivo só, não vão mandar um monte de arquivos soltos, vão mandar um arquivo só, vai ter que juntar tudo num arquivo só. Fotografias de apresentações que vocês fizeram, eventos que vocês participaram, atividades, preferencialmente com datas, tá bem? Você coloca uma foto e coloca qual evento que foi, qual a data, quando aquilo aconteceu, porque senão portfólio não é book de fotos. Então, se você mandar uma lista com um monte de fotos de vocês e só isso de comprovação, ele não vai servir, tá? Outra coisa importante, se vocês... Aqui a gente não tem jornal impresso, mas de repente vocês participaram de algum projeto que vocês têm lá a foto comprovando que vocês estão nesse projeto e teve uma matéria de jornal sobre esse projeto, um blog, uma rede social, vocês podem printar. Panfletos, cartazes, flyers, print de divulgação em rede social. As redes sociais hoje, gente, são nossa melhor ferramenta para portfólio, porque você pode printar coisas que você fez lá atrás. Então, no Facebook e no Instagram, ou no YouTube, você pode printar a tela, né, tirar uma foto da tela, esse termo print, não sei se é comum para todo mundo, é que a gente está tão acostumado com ele, né, quem usa meio eletrônico, mas ele é uma foto da tela. E ele é uma foto daquela tela que comprova você, ou seu nome, ou sua fotografia, o evento que você está participando. E é importante, gente, não adianta você me mandar um print do evento se nada do que você divulgou tem nem seu nome, nem sua foto, nada que comprove que você estava lá. Tá? O portfólio tem que comprovar que os eventos aconteceram e que você estava nesse evento. De alguma forma, isso tem que ser comprovado.
tá bem? Então, nas redes sociais, fiquem atentos para esses prints saírem com a foto de vocês, tá bom? Link para vídeos que mostrem também vocês atuando, né, tem que estar na rede social, não pode ser, né, tem que estar aberto para a pessoa clicar e acessar esse vídeo. Certificado de cursos, oficinas, né, de vez em quando vocês participam aí de cursos, de oficinas, de coisas aqui da Secretaria de Cultura, esses certificados também podem estar no portfólio de vocês, ou outros que vocês tenham participado. Cartas ou declarações que reconheçam sua atuação cultural, ou outros documentos que demonstrem sua trajetória. Inclusive, para povos e comunidades tradicionais, vocês podem ter cartas dos coletivos, de pessoas que são referências no segmento de vocês, que atestem, né, que declarem ali a atuação de vocês. Então, tem uma série de formas de vocês comprovarem essa atuação. Aí a dica, quanto mais completo e bem organizado for o seu portfólio, maiores serão as chances de demonstrar a sua experiência e fortalecer a sua avaliação. Muito importante isso, porque às vezes a pessoa acha, por exemplo, é obrigatório que para participar você comprove a sua atuação em Peruíbe, certo? No caso do trajetória de artesão, você precisa comprovar que está em Peruíbe há pelo menos 2 anos, senão você não pode propor. Você pode ter 30 anos de artesanato, mas em Peruíbe você precisa comprovar a atuação em Peruíbe há pelo menos 2 anos. Por isso que há um tempo a gente vem falando para vocês da importância de vocês registrarem, né, divulgarem nas redes sociais, registrarem, guardarem certificados e registrarem a participação de vocês nas atividades. Então, tem que comprovar essa atuação. Declaração, comprovante de coletivo, dessa forma que eu falei. Só que não significa que você vai montar um comprovante de 2 anos atrás e só, e pronto, já comprovei. Porque ele é uma concorrência a partir da trajetória de vocês. Então, só um minutinho, gente. Pessoal, fiz uma pausinha só porque o pessoal veio desmontar as tendas aqui do evento agora, então vocês vão ouvir um pouquinho de barulho no fundo, tá bom? Mas a Andréa já deu um suporte aqui para diminuir, mas vocês vão ouvir um pouquinho de barulho no fundo. Então, coloque um portfólio que conte da melhor forma possível a trajetória de vocês no segmento que vocês estão concorrendo, seja do indivíduo, seja do coletivo, tá bem? Seguindo aqui. Quantos projetos eu posso inscrever na PNAB Peruíbe? Essa pergunta acontece muito. Cada proponente pode escrever um projeto em cada edital. Então, se você é artesão, mas você também participa de um ponto de cultura, e você também tem um projeto, por exemplo, de literatura, você pode concorrer nos 3. Só que se você for contemplado em mais de um, você vai precisar escolher qual que você vai ficar. Tá? Você só pode repetir, né? Já aconteceu em Peruíbe da pessoa ganhar 2, mas é porque tinha sobrado recurso e a gente foi chamando a lista até que chegou no nome da pessoa de novo. Mas, a priori, pode inscrever um projeto para cada edital no seu nome, desde que você tenha o mínimo de atuação na cidade, e você pode ser selecionado em apenas um. Aí vem a pergunta, né? Posso ser contemplado mais de uma vez? Em regra, não. Cada proponente poderá ser contemplado apenas uma vez no conjunto dos editais da Política Nacional de Blanc de Peruíbe. Essa medida busca promover uma distribuição mais ampla dos recursos públicos destinados à cultura. Caso um mesmo proponente obtenha pontuação suficiente para ser contemplado em mais de um edital, deverá optar por apenas um dos projetos. A vaga do projeto ao qual renunciar será destinada ao próximo suplente, respeitando a ordem de classificação. O ano passado a gente teve casos de pessoas que foram contempladas em 2. Aí elas precisam optar qual elas preferem, e aquela vaga delas vai para o primeiro suplente, a vaga restante. Única exceção que nós temos. Os agentes culturais contemplados no edital 01, que foi reconhecimento da cultura indígena, eles estão dispensados dessa regra e poderão ser contemplados em outro edital da PNAB Peruíbe, desde que atenda aos respectivos critérios de participação. Porque esse edital, gente, as pessoas se inscreverem individualmente para representar as aldeias. Então, não seria justo, por exemplo, que uma pessoa que representou sua aldeia, depois ela não possa concorrer com um projeto pessoal seu, caso ela queira, tá bem? Então, nesse caso, foi um edital separado, uma política separada. E se houver sobra de recursos? Caso haja saldo de recursos financeiros após a contemplação de todos os proponentes classificados, a Secretaria de Cultura poderá realizar uma nova rodada de contemplação. Neste caso específico, o mesmo proponente pode ter mais de um projeto contemplado.
desde que seja respeitada a ordem de classificação e a disponibilidade orçamentária. Ou seja, chamei todo mundo, sobrou recurso, e você foi classificado, você vai ser chamado novamente, caso tenha essa sobra. No momento é difícil acontecer, porque a gente tem muita gente boa concorrendo, mas tem essa regra caso aconteça. Uma regra específica para os pontos de cultura, que é o edital 03. Para o edital Cultura Viva, há uma exigência extra. Pessoas físicas, coletivos ou entidades não podem receber 2 ou mais prêmios no período de 12 meses em editais de cidades ou estado diferente. Então, por exemplo, se a pessoa ganhar a premiação de Cultura Viva, que está concorrendo agora, no estado, não pode ganhar, o mesmo ponto de cultura não pode ganhar a premiação no município, no período de 12 meses. Tá? Então, se ganhar agora, no desse ano, não pode ganhar novamente no de Peruíbe, tá bem? Então, não pode concorrer de outra cidade, né, que não seria o caso, ou do estado, tá bom? Além disso, uma entidade com CNPJ não pode assinar um termo de compromisso cultural, como no edital 04, de fomento, e no mesmo período de 12 meses receber a premiação do edital 03, a não ser que também haja sobra de vagas após todos os outros serem chamados, tá bem? O que acontece se houver sobra de recurso em um dos editais, por falta de propostas adequadas? Vamos supor que no edital 04 a gente não tenha inscritos suficientes. Se tiver sobra de recurso de um edital, vai para o outro edital que tiver com maior procura. Isso acontece também, gente, em caso de sobra de rendimento. Um recurso pode ser suplementado em algum edital e a gente contemplar um número um pouquinho maior do que está previsto no edital, tá bem? Outra pergunta, será necessário abrir uma conta exclusiva para receber os recursos? É uma pergunta bem recorrente. Não é obrigatória a abertura de uma nova conta bancária. Entretanto, para os contemplados no edital 04, que é de fomento de ações culturais, a conta utilizada deve estar sem movimentação de outros recursos, zerada, e ser utilizada exclusivamente para a execução financeira do projeto durante todo o período de sua realização. O que significa? Eu tenho lá uma conta parada que eu não estou usando para nada, ela está zerada, ela está parada, eu não movimento essa conta. Eu posso mandar essa conta para cadastro. No entanto, durante o período, eu não posso receber outro recurso da prefeitura, outros projetos, depósito, não posso receber outras coisas nessa conta, tá? Ela tem que ser utilizada exclusivamente para o projeto, eu não posso ter uso pessoal dela, nada. Em todos os editais, a conta bancária deverá estar em nome do proponente, seja pessoa física ou jurídica. Se você se inscreveu como pessoa jurídica, tem que ser o nome da pessoa jurídica. Se for pessoa física, tem que ser o nome da pessoa física, tá? Não pode cruzar as informações. Pegar uma pessoa física para entidade ou empresa e nem a conta da empresa para uma conta física. Sim, Cris, boa tarde, querido. Pode ser qualquer banco. Banco digital, banco público, qualquer tipo de banco, desde que seja, atenção com alguns bancos aí que tem umas contas que travam, tal, mas qualquer banco que você já tenha confiança do uso. Outra pergunta comum, haverá retenção de imposto na fonte? Não haverá retenção de imposto ou tributo na fonte, tá? Nem do prêmio e nem do fomento. Os recolhimentos devidos referentes à execução do recurso são de responsabilidade do proponente no momento da contratação de serviços ou dos produtos, caso haja. Ou seja, vocês não vão ter a retenção. Se o valor é de 10 mil, vocês vão receber 10 mil. Mas se é um projeto que vocês vão pagar pessoas, na hora de pagar as pessoas, o recolhimento, dependendo do valor que vocês vão pagar, é de responsabilidade de vocês. Depois, lá na frente, a gente vai fazer um guia de prestação de contas para orientar que tipo de nota fiscal vocês precisam, que tipo de pagamento. Isso aí a gente vai fazer posterior com os contemplados, tá? Exclusivamente esse ano a gente vai ter um curso só para a execução depois, tá? Vai ser um curso curto, de 8 horas, mas para orientar vocês como fazer pagamento, como divulgar, como usar as logos, tudo isso para vocês executarem melhor os projetos de vocês, tá bom? Então, não se preocupem com isso agora, mas é só para saber que não vai ter retenção na hora, vocês vão receber o valor na íntegra. Então, não precisa separar no orçamento valor destinado para imposto, tá? Porque não vai ter retenção. Será necessário enviar certidões negativas de débito, comprovante de endereço e outros documentos? Na inscrição, não será solicitada certidões, tá bem? Na etapa de habilitação, somente para os projetos contemplados. Será exigida a entrega de certidões, envio de anexos para caso de concorrentes de cotas
e comprovante de endereço de acordo com o regramento de cada edital. Atenção, gente, nessa parte de documentos, fique atento a cada edital, porque o edital de ponto de cultura ele tem umas regrinhas diferentes do que precisa ser enviado. Por exemplo, os anexos de política afirmativa, ou seja, de pessoas negras, pessoas negras, pessoas indígenas e pessoas trans, são anexos, ou de pessoa com deficiência, são anexos que eles só vão ser solicitados de vocês no edital 2 e 4 somente na hora da habilitação. Por quê? Porque são editais que a gente tem autonomia para fazer da nossa forma. O edital de ponto de cultura, ele é padronizado, ele é um edital praticamente inteiro do Ministério da Cultura, a gente só faz a mediação. Então, a gente não pode alterar nenhuma regra, e na regra desse edital, os anexos são solicitados na hora da inscrição, tá bom? Então, cada edital tem sua regrinha. A certidão municipal, ela vai ser dispensada, sendo necessária apenas a confirmação de adimplência junto à Fazenda Municipal. Nos editais 2 e 3 de premiações, algumas certidões poderão ser dispensadas, conferir a cada edital. No edital 04 pede mais certidão, tá bom, pessoal? Porque o edital 02 e 03, ele é uma premiação, vocês não precisam prestar contas. O edital 04, ele é uma ação cultural que vocês vão realizar, bem? Teve gente que colocou dúvida no chat, tá? Vocês podem anotar as dúvidas ou colocar a dúvida no chat também, que eu vou responder, tá bem? Então, atentos aí com essa questão da documentação. E olha, muito importante, a gente vai falar isso o tempo todo, e mesmo assim vai chegar na hora da habilitação, vai ter gente que vai esquecer. Pessoal, se vocês tiverem dívida de PVA, a certidão estadual de vocês trava. Se vocês tiverem dúvida, né, gente? Dívida. Se vocês tiverem dívida da MEI de vocês, trava certidão até do CPF de vocês. Se vocês tiverem inadimplência de qualquer que seja, de ordem estadual, federal ou municipal, vocês não conseguem receber os recursos. Então, assim que forem contemplados, ou já observem, já vão olhar se vocês estão com as certidões de vocês, não deixa para a hora da habilitação. Não precisa imprimir, gerar certidões agora, mas consultem, veja se está tudo certo, porque às vezes é alguma coisa que vocês nem sabem, já teve casos da pessoa, sei lá, o carro da prima está no nome da pessoa e a prima não pagou não pagou licenciamento, e a pessoa está com uma dívida no estado e nem sabe, e não pode emitir a certidão estadual, e vocês vão acabar perdendo o projeto de vocês, porque não são aceitos protocolos, somente a certidão é aceita, tá bom? Ou a certidão negativa, ou a positiva com efeito de negativa, ou seja, quando a pessoa tem uma dívida, né, eu também recomendo, poxa, às vezes você está com uma dívida de IPTU, por exemplo, em Peruíbe, e você está inadimplente. Foi contemplado? Vai lá negociar sua dívida, né? Porque se você for lá negociar e pagando uma parcela, você já consegue liberar sua certidão alguns dias depois. E demora, gente. Às vezes a estadual, ela demora muitos dias. Então, se vocês deixarem para resolver isso só na hora de entregar a certidão, vocês vão perder o prazo e vão ser desclassificados e vão chamar suplente, tá bom? Olha, a Karen fez uma pergunta aqui, né? Vamos supor, eu estou inadimplente, então eu não vou fazer no meu nome. Vou fazer no nome de um amigo, né? No caso dela, ela falou do companheiro dela, do marido, da irmã. Primeira questão, só façam parcerias com pessoas que vocês tenham extrema intimidade e confiança, porque não é possível mudar o proponente. Se vocês fizerem, né, isso já aconteceu mais de uma vez, manda projeto no nome de uma amiga, de um parceiro, de um colega, de um familiar, e de repente tem algum problema com essa pessoa, e aí quer mudar o proponente. Não é possível alterar o proponente. Essa pessoa que vai receber. Essa pessoa vai receber o dinheiro na conta dela. E ela vai ser a responsável por fazer todo o processo. Então, a mesma coisa, não assumam projeto de ninguém, a não ser que vocês estejam envolvidos com o projeto. Porque se vocês colocarem o CPF de vocês para representar um projeto de um coletivo, e depois esse coletivo não fizer as coisas corretamente, é o CPF de vocês que vai ficar com problema. É vocês que vão ser responsáveis. Então, muito cuidado com isso de colocar alguém como representante. E aí tem uma questão. Por exemplo, no seu caso, Karen, se o seu marido for o responsável, é o portfólio dele que vai ser enviado. Eu não sei qual que é o seu segmento, mas, por exemplo, se você for artesã, não dá certo, porque o portfólio teria que ser dele. Aí, se a artesã é você, por exemplo, não adianta, tem que ser.
Mas aí o portfólio vai ter que... Caiu a internet e eu voltei. Estamos aqui. Então, aí se o seu projeto for individual, se é um projeto seu, o portfólio vai ter que ser dele. E aí é ruim porque ele não é de segmento, né? O portfólio dele não vai ser da área. A não ser que fosse de coletivo, de empresa, né? Porque o portfólio tem que ser no nome de quem propôs, tá bom? No máximo é isso. Se eu tenho um coletivo ali de 3 pessoas e eu mandei, sei lá, eu, a Larissa e a Lúcia temos um coletivo de 3 pessoas. Eu estou inadimplente, eu quero mandar no nome da Lúcia. Aí o portfólio vai do nosso coletivo. Pode ter coisas da Lúcia e coisas do coletivo como um todo, mas o destaque vai ser para o coletivo. Agora, se eu estou mandando, se o projeto é meu, pessoal, Cassiane, e eu convidei uma equipe para trabalhar comigo, mas o projeto é meu, aí o portfólio tem que ser no meu nome, porque é no meu nome a inscrição, tá bem? E aí é o que eu falei, dá para negociar as dívidas, tá, pessoal? Uma parcela paga, vocês já conseguem liberar certidões nesse caso, mas só se vocês forem contemplados, porque às vezes vocês negociam, depois não é contemplado, né? Aí acaba, às vezes, ficando mais difícil. Vamos seguir lá. O que serve como comprovante de residência de 2 anos atrás. Aqui eu perguntei de 2 anos atrás, gente, mas tem casos que o edital 04 é 1 ano só de comprovação. Conta de água, luz, internet, contrato de aluguel, datado de junho de 2024 ou antes, no nome do proponente. Coletivo vai ser no nome da pessoa responsável pelo coletivo, tá bem? O nome da pessoa que se inscreveu. Então, tem que ter algum comprovante que a pessoa já morava aqui, pelo menos há 2 anos atrás, tá bem? E comprovante atual também vai ser solicitado, tá bem? Quais são as políticas afirmativas da PNAB pelo IB? As políticas afirmativas dos editais são aplicáveis por meio de cotas e pontuações bônus. E na avaliação e investimentos direcionados para determinados grupos e territórios. Os candidatos optantes pelas cotas concorrem de forma simultânea com os candidatos da ampla concorrência. Aqui são as cotas. No mínimo, 25% dos contemplados vão ser para pessoas negras, pretas ou pardas. No mínimo, 10% para pessoas indígenas. No mínimo, 5% para pessoas com deficiência. Nos 3 editais. Os candidatos optantes pelas cotas concorrem de forma simultânea com candidatos da ampla concorrência. O que significa, gente? Eu não vou nem ler tudo, eu vou explicar de uma forma bem simples. Se eu fiz a pontuação, eu fiz uma super pontuação, fiquei em primeiro lugar, eu fui a melhor pontuação, mas eu tinha me habilitado como uma pessoa com deficiência, por exemplo, eu não entro na cota, eu entro na ampla concorrência. Mas se eu fiz uma pontuação menor e eu fui o melhor classificado no meu segmento, mas eu não fiz pontuação suficiente para concorrer, mas eu sou uma pessoa, para concorrer não, perdão, para ficar entre os primeiros, mas eu sou uma pessoa com deficiência e eu fui o melhor colocado entre as pessoas com deficiência, aí eu entro. Então, as cotas, elas são para as pessoas que não adquiriram nota suficiente para ficar entre os primeiros colocados, tá? Entre os classificados sem cota, que a gente chama de ampla concorrência. E as pontuações bônus. Recebem pontuações bônus, de acordo com o critério de cada edital. Mulheres cis, ou seja, mulheres que se identificam com o seu gênero de nascimento, né, com o sexo determinado, o gênero determinado do nascimento, ou pessoas trans também recebem pontuação. Trajetória, quem tem mais de 5 anos na cidade recebe pontuação, tem que colocar lá no formulário e comprovar no portfólio, ou quem tem mais de 10 anos de atuação na cidade também recebe pontuação extra nos editais 2 e 4. Tem que sinalizar no formulário e comprovar no portfólio, tá bom? Acessibilidade e sustentabilidade. O edital 04, projetos que possuam previsão de medidas de acessibilidade ou que envolvam redução de impacto ambiental, educação socioambiental, no seu projeto, recebem um ponto extra, tá bom? Lá nos editais explica melhor, tá, gente? Isso aqui é um resumo. E descentralização. Projetos que pelo menos 50% das ações ocorram em áreas periféricas ou de territórios de comunidades tradicionais, recebem pontos extras, tá bom? Também está melhor explicado no edital. Muito importante, está lá explicado no edital. A pontuação, as cotas, gente, se eu tenho um coletivo, ele é um percentual do coletivo que considera. Então, se eu tenho um coletivo de 10 pessoas e eu tenho uma pessoa negra e 9 pessoas brancas, esse coletivo não está apto a concorrer em cota, porque não é da pessoa, é de um percentual do coletivo.
tá bem? Então, não adianta ter uma, né, ou a composição, vamos supor, eu tenho maioria lá, eu tenho uma parte, um percentual de pessoas negras, indígenas, com deficiência, e a soma tem uma classificação, mas isso tudo está específico no edital, tá bom? E não tira dúvidas no dia a dia, vocês podem ir perguntando, eu não vou entrar nesse detalhe, porque ele é bem específico, a gente iria se delongar, e a ideia hoje é fazer essa apresentação geral. Mas fiquem atentos com essa questão das cotas, tá? Não adianta ser uma pessoa indígena e 10 pessoas não indígenas que não concorrem, tem um percentual certinho. Ó, o edital 03 tem uma exigência que pelo menos 30% das premiações vão ser para entidades ou coletivos ligados a culturas tradicionais e populares. O edital 04, no mínimo 20% do dinheiro do edital tem que ser aplicado em áreas periféricas, urbanas ou rurais, ou de povos e comunidades tradicionais. Além disso, se um projeto se inscrever por cota racial ou deficiência, a ficha técnica, aquilo que eu falei, equipe do projeto, precisa respeitar uma proporção. Por exemplo, em equipes de 8 pessoas, pelo menos 50% precisa ser de pessoas negras para fazer jus à cota. Então, tem uma regra para cada tipo de cota, tá bom? Cada edital tem isso certinho. Como eu faço para comprovar que eu tenho direito às cotas e pontuações? Para comprovar direito às cotas e pontuações bônus, é obrigatório assinalar a autodeclaração do formulário e, caso contemplado, você tem que mandar os anexos declaratórios de cada edital. Se tiver qualquer divergência ou denúncia, a gente não tem Peruíbe porte de cidade para fazer banca de heteroidentificação, que é aquela banca que confere o que a pessoa colocou na declaração. Mas a gente tem uma comissão administrativa do projeto e a gente tem um comitê. Qualquer tipo de suspeita de informação falsa, a gente pode solicitar um complemento de informação, ou seja, pedir que a pessoa comprove se ela está se declarando como pessoa negra, como pessoa indígena, pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência tem que mandar o CID. Ou pessoa trans, ela pode ter que fazer ali alguma documentação, alguma comprovação disso, tá, gente? Isso é um meio termo para a gente garantir que essas pessoas tenham direitos, mas que não tenha falsidade ideológica e de informações, tá bem? Detalhamento dos editais publicados. Agora, nós vamos entrar no 1 a 1, tá? Então, eu vou falar dos 3 e a gente vai aprofundar no edital de artesanato. Deixa eu fazer uma pausa para ver se tem dúvidas daqui. Deixa eu parar um pouquinho, porque a gente fez bastante fala sobre inscrição, quantidade de contemplados. Cadê vocês na tela? Vocês estão me ouvindo? Aí eu parei de compartilhar e não estou vendo vocês, peraí. Deixa eu pegar aqui a galeria. Tudo ok por aí, gente? Alguma pergunta, alguma dúvida? Tá funcionando? Maravilha. Obrigada aí para quem está sinalizando. Então, eu vou voltar para o compartilhamento. Cássia. Oi. Tudo bem? É o Marcos aqui. Eu posso fazer uma pergunta rápida? Oi, Marcos. Pode sim. Então, nós recebemos um prêmio no ano passado, né? Aí, eu estou aqui olhando, a assinatura foi em agosto. E aí é de acordo com a data da assinatura, porque no termo não tem data. O que tem é da assinatura do termo. E aí é um ano a partir dessa data que poderia receber, e aí se a gente for contemplado pelo prêmio, que vai ser em outubro, a gente poderia participar desse, então. Vocês seriam contemplados em setembro, na verdade, que é quando vai sair os resultados, e premiados em outubro. Então, vocês podem concorrer normalmente. Só se vocês fossem contemplados esse ano, é que não daria. Tá? Esse ano, nessa premiação nova, mas não, TCC não tem problema. Vocês estão com TCC de conta de cultura, não tem problema. É premiação, que não pode receber duas. Certo. Tá bom? E no estado também está com essa possibilidade de prêmio aberto, né, agora, né? Seria essa mesma regra, também vale para... Tá, e no estado a premiação é melhor. Então, vocês podem concorrer, e caso vocês sejam premiados no estado, vocês podem abrir mão da premiação municipal, e aí é chamado suplente. A minha sugestão é concorrer, e aí depois, se for o caso, vocês escolhem um estadual. Beleza, obrigado. Mas no dia 3, na quarta-feira, a gente vai fazer a leitura do edital de premiação, que é, gente, quem concorreu no edital de premiação do estado,
vocês vão ver que é igual. São as mesmas perguntas, praticamente o mesmo edital. Talvez tenha aí uma regrinha ou outra do estado, que seja diferente do município, mas no geral vai ser um... inclusive o formulário vocês vão poder aproveitar, que é um formulário bem parecido, tá bom? Se vocês guardarem. Vou seguir aqui com as apresentações, então. Vamos lá. Então, aqui, né, edital 02, reconhecimento do artesanato local. Esse edital, gente, ele é um prêmio de reconhecimento para artesãos e artesãs, pessoa física. Então, esse edital só pode se inscrever pessoa física, que tenham realizado importante contribuição para o artesanato de Peruíbe. São 20 prêmios, R$ 2.500 cada, é uma premiação individual, bem? Esses valores todos foram definidos em conjunto no processo de escuta que eu citei lá no começo, tá, gente? Quem pode participar? Artesãos e artesãs, pessoa física que tem atuação de no mínimo 2 anos em Peruíbe e que tenham tido atuação nesses últimos 2 anos. Não adianta, como eu falei, comprovar, mandar um comprovante de 2 anos atrás e não tem mais nada dos últimos 2 anos, porque vai ser avaliada a trajetória de vocês na cidade de Peruíbe. O que eu preciso para me inscrever e quais documentos enviar? O proponente deve preencher o formulário de inscrição, conforme orientação do anexo 1, e no formulário ele deve anexar documento pessoal do agente cultural, que contém a foto e número do CPF, e portfólio de trajetória, que comprove no mínimo 2 anos de atuação em Peruíbe. Como seria avaliado no edital de artesanato? A gente já está adentrando aqui o de artesanato. Todas as propostas serão avaliadas por uma comissão de seleção externa contratadas para este trabalho, e serão considerados os seguintes critérios de avaliação. A criatividade, ou seja, a originalidade, o estilo próprio do artesão, a técnica, isso está melhor detalhado no edital, tá, gente? Aqui está resumido. A técnica, ou seja, o domínio manual, o detalhamento, o acabamento, como essa pessoa domina essa técnica, se é uma técnica que é complexa, uma técnica mais simples, isso tudo vai ser avaliado. Identidade cultural, se a pessoa tem uso de referências da cultura local ou da cultura popular brasileira. Trajetória, o histórico dessa pessoa na participação da vida cultural do artesanato na cidade de Peruíbe, se ela participa de feiras, se ela faz parte de coletivos, se ela frequenta eventos na cidade. Então, o portfólio de vocês e o formulário de vocês tem que comprovar esse histórico. E a sustentabilidade, tem um errinho aqui, ó, mas é uso de materiais naturais, reuso, baixo impacto. Então, o pessoal que trabalha também com produtos naturais, que faz a coleta, enfim, que trabalha com esse reuso de materiais, tem baixo impacto natural, também tem uma avaliação. Esses são os critérios de artesanato. Agora vamos para o edital 03. Resuminho dele, nós vamos entrar nele amanhã, tá bom? O objetivo desse edital é a premiação de projetos, iniciativas, atividades ou ações de pontos ou pontões de cultura nos termos da Política Nacional Cultura Viva. Trata-se, portanto, de reconhecimento pela contribuição já realizada por pontos de cultura com ou sem CNPJ, já certificadas ou que poderão ser certificadas por meio deste edital. Quem pode se inscrever no edital de ponto de cultura? Pontos de cultura já certificados pelo Ministério da Cultura, com ou sem CNPJ, organizações da sociedade civil sem fins lucrativos, que desenvolvam e articulem atividades culturais em suas comunidades, e que ainda não estejam certificados como ponto de cultura pelo Ministério, desde que cumpram os requisitos do edital. Coletivos informais, sem constituição jurídica, representados por pessoas físicas que desenvolvem e articulem atividades culturais em suas comunidades e ainda não estejam certificados como ponto de cultura pelo Ministério da Cultura, desde que cumpram os requisitos para certificação no Cadastro Nacional. Eu sei que tem coletivos, acho que o Fôlego das Ruas, o Simbiose, são coletivos que estão concorrendo no edital de premiação estadual. E pode ser que vocês sejam certificados pelo edital, mas não recebam. Aí vocês podem receber por aqui. Mas aqui também vai certificar. Então, caso não seja certificado no estadual, a gente vai ter certificação municipal também. Os dois caminhos dão no mesmo lugar, tá, gente? Só quem certifica ponto de cultura é o Ministério da Cultura. O município e o estado, a gente encaminha as documentações de vocês para o Ministério para que essa certificação ocorra, tá bem? A diferença é que o município é mais rápido que o estado, por incrível que pareça. Quais documentos e materiais preciso enviar na inscrição de ponto de cultura? Preencher o formulário de inscrição, preencher o anexo 2, somente no caso de coletivo representado por pessoa física,
Autodeclaração de pessoas negras, pretas ou pardas, pessoas indígenas, pessoas com deficiência, mulheres cis, trans, né? Ou seja, as autodeclarações de política afirmativa. E portfólio que comprove 2 anos, no mínimo, tá, gente? 2 anos de atuação cultural da entidade ou coletivo. Mais uma vez, importante, não adianta comprovar que fez uma coisa 2 anos atrás e não comprovar os últimos 2 anos. É atuação permanente, principalmente editais de trajetória, é o que vocês estão fazendo e como estão contribuindo para a cultura em Peruíbe, no segmento que vocês estão concorrendo. E por último não. São 12 prêmios de 10 mil cada, tá bom, gente? Então, ponto de cultura talvez aumente para 13 por conta do rendimento, mas a princípio são 12 de 10 mil cada ponto de cultura, premiação para coletivo. Não é para o coletivo executar um projeto, realizar, não precisa mandar orçamento, cronograma, nada disso. Precisa preencher o formulário, que é bem longo, bem extenso e bem detalhado, e mandar o portfólio de atuação. E aí, a melhor avaliação, os 12 melhor pontuados vão receber a premiação. Pode acontecer de uma entidade ser certificada e não ser premiada, porque a certificação, depois a gente vai explicar isso melhor amanhã, ela não está necessariamente atrelada à premiação. A premiação são os 12 melhores classificados. Não vou entrar aqui no detalhamento da certificação de ponto de cultura, porque é uma coisa muito específica, a gente vai falar amanhã, e ele é um pouquinho longo, tá bom? Mas está aqui no nosso guia também um resuminho, vocês podem conferir no edital. E aí, como vou ser avaliado nesse edital de pontos de cultura? Todas as propostas serão avaliadas por uma comissão de seleção externa, contratada para este trabalho, e serão considerados critérios de avaliação constantes no anexo 1 do edital. Então, amanhã a gente vai mostrar esse anexo 1, porque ele é bem específico para ponto de cultura. E, por fim, pessoal, a última etapa da apresentação, já estamos aí com mais de 1 hora de live, por isso que não é possível, pessoal, alguém fazer uma pergunta para a gente, assim, como funciona o edital da PNAB de Peruíbe no WhatsApp e a gente responder, tá vendo? Porque só para a gente apresentar tudo, a gente já levou mais de 1 hora. Depois, cada edital vai ter ainda um tempo de apresentação. Vamos lá, edital 04, fomento a ações culturais. O edital 04 tem como foco o fomento a ações culturais com o objetivo de repassar recursos financeiros para a produção e difusão de ações culturais em diversos formatos e segmentos na cidade de Peruíbe. O que pode ser proposto? Gente, o que pode concorrer nesse edital? Nós vamos aprofundar ele na quarta-feira. O edital apoia a criação de obras, espetáculos, publicações de livros, revistas, enfim, diversas publicações, festivais, exposições, cursos, oficinas, pesquisas, ações de preservação da memória local. Ele é bem aberto, tá? Quais são os valores e categorias? O valor total disponível do edital 4 é R$ 206 mil. Vão ser 18 propostas contempladas, divididas nas seguintes categorias. Culturas populares e tradicionais, 5 projetos de R$ 10 mil cada. Linguagens artísticas e digitais, no mínimo, na modalidade 1, que é mínimo um segmento artístico, 7 projetos de 10 mil cada. Lembrando que aqui, gente, vai ser no mínimo um projeto para literatura, um para música, um para artes visuais, um para audiovisual, um para artes da cena, esqueci alguém, dança, eu acho, e linguagem digital. É que eu acho que está separado teatro e dança, se eu não me engano, tá, gente? A cabeça às vezes não dá conta de decorar tudo, mas eu creio que é isso, está lá certinho no edital. Modalidade 2 é multilinguagem, são projetos que mesclam 2 linguagens. Então, se você trabalha com audiovisual, lembrando, audiovisual não é exibição de filme, audiovisual é desenvolvimento de produção e linguagem audiovisual. Então, se você trabalha, por exemplo, com audiovisual e música, aí é um projeto com 2 linguagens. Se você trabalha com dança e fotografia, aí são 2 linguagens. Mas aí você realmente tem que trabalhar com as 2 linguagens. Aí vão ser contemplados 2 projetos de R$ 18 mil cada. E, por último, a linha de culturas urbanas e periféricas, na modalidade 1. Foco em formação técnica ou fortalecimento de coletivos. 3 projetos de 10 mil cada. Tá? Projetos para oficina, formação. Aí eu lembro bastante, eu vi que o Cris está por aí, a gente fez um debate bem legal desse edital. Vocês estão vendo, gente, a página que eu estou compartilhando? Então, né? Aí eu vi que você tem uma pergunta, Paty, já abro, tá? Vou só terminar essa parte.
Quando a gente desenhou esse edital, gente, essa modalidade 1, do foco em formação técnica, ou fortalecimento de coletivo, ele não está tão focado na difusão de show, apresentação, projeto, ele é para fortalecer os coletivos, melhorar equipamento, formação, qualificação, de repente, né, desenhar um curso aí mais longo para o pessoal que trabalha com cultura periférica poder se aprofundar em produção cultural, poder se aprofundar em produção musical, a parte técnica, divulgação, enfim. Ele é para fortalecer os coletivos de cultura periférica da cidade, tá? Então, ele é voltado para isso, são 3 prêmios, porque a categoria escolheu dessa forma. Então, ele é menos voltado para difusão e mais voltado para formação e fortalecimento. A modalidade 2 vai ter um projeto contemplado de R$20 mil, que o foco é difusão e circulação. Aí sim, mostra, festival, circulação de shows, aí vai ser mais voltado para isso, tá bom? Que é a modalidade 2. E quem pode participar desse projeto, desse edital, o edital 4, pessoas físicas, coletivo sem CNPJ, representado por pessoa física, pessoa jurídica com fim lucrativo, e pode ser MEI, empresa, né, desde que seja de cultura, tá, pessoal? E organização sem fins lucrativos, ou seja, entidades. O proponente deve residir ou ter sede em Peruíbe há pelo menos 1 ano. Pelo menos, tá, gente? Lembrando que quem tem mais de 5 anos tem pontuação extra, quem tem mais de 10 anos tem pontuação extra. É necessário já ter toda a equipe técnica definida no momento do envio de projeto? Em todas as funções? Olha, gente, é importante que a equipe já esteja definida da melhor forma possível. Não é obrigatório ter todas as funções. Pode ter função que vocês vão convidar depois. Mas, quanto mais qualificado e mais concreto está o seu projeto, melhor vai ser a pontuação dele, tá bem? Então, a equipe técnica, ou seja, a equipe que vai trabalhar no seu projeto, tem lá um anexo especificamente do edital 4 para você preencher. E aí é importante que tenha lá o nome, endereço, e aí eu já vou falar sobre os 70% de Peruíbe. Antes disso, eu acho que uma coisa que não está na dica do perguntas e respostas, mas está nos editais. O mesmo proponente pessoa física, ele não pode, por exemplo, eu não posso propor um projeto no meu nome como pessoa física, outro como representante de coletivo e outro com a minha empresa. É considerado o mesmo proponente, tá, gente? Se eu tenho uma empresa, seja MEI, ou ME, ou entidade, eu sou presidente da entidade, eu não posso propor um projeto com a entidade que eu sou presidente, ou a empresa que eu sou responsável legal, e outro no meu nome pessoa física. Você até pode propor, mas você vai ter que escolher um, caso você seja contemplado, por exemplo, como pessoa física no artesanato, e como pessoa jurídica no edital 04, você vai ter que escolher um dos dois, tá bem? Ele é considerado o mesmo proponente. Senão a gente teria um acúmulo, né? Quem é MEI aí, por exemplo, ou quem tem empresa. Agora, não tem problema você ganhar um projeto e compor a equipe técnica de outro projeto. Isso não tem problema. Você pode compor mais de uma equipe técnica. Não tem problema nenhum. Você não pode ganhar como proponente mais de um. Aí a outra pergunta. É possível contratar pessoas de fora de Peruíbe, gente? É possível. No entanto, é exigido que no mínimo 70% da ficha técnica principal seja residente em Peruíbe, tá bem? Pode contratar gente de fora, mas 70% da equipe tem que ser da cidade. E vai ser solicitado o comprovante de endereço da equipe toda lá na frente, tá bom? Então, não adianta colocar qualquer coisa aleatória, porque depois vai ter que comprovar. E aí, quais os documentos do edital 04? Não vou ler a lista, pessoal, porque na quarta-feira a gente vai apresentar ele. Tá lá no edital e tá aqui revisadinho também, quais são os documentos do guia, tá bom? Esse guia, gente, é para facilitar, a pessoa tá perdida, não sabe quais são os editais, quer ter um geral, manda esse guia para a pessoa, ela vai conseguir se orientar e depois ela entra no edital que ela quer mais informações. Aí algumas perguntas gerais, né, para esse edital 4. Quais custos precisam estar previstos na planilha orçamentária? Todos os custos mínimos para garantir a execução dos projetos devem estar listados na planilha orçamentária, incluindo despesas com equipe, custos de acessibilidade, logística, produção, comunicação, divulgação, custo administrativo, despesa bancária, contador, etc. Quais são os prazos? No caso do edital 04, até 12 meses após o recebimento do recurso. Vocês podem executar o projeto até 12 meses. Como serei avaliado? Todas as propostas serão avaliadas por uma comissão de seleção externa, contratada para esse trabalho, e serão considerados os critérios de avaliação detalhados no item 8 do edital. Tá bem? Entre em contato com a equipe, aqui tem, né, o site da Pinalp Peruíbe. Opa, vou fazer uma correção aqui, que esse site está errado. O e-mail e
e o contato da assessoria de comunicação, que vai ser posterior, tá bom? Depois fazer uma correção, gente, que esse aqui é o link do ano passado. Bom, acho que pegou do material do ano passado, não atualizou. Deixa eu interromper o compartilhamento. Deixa eu achar vocês aqui na tela. Eu não estou conseguindo ver todo mundo. Paty, pode fazer sua pergunta, por favor. Oi, gente, boa tarde, obrigada. No Multilinguagens, seria possível uma atividade artística e uma oficina? Uma apresentação e uma oficina? Isso seria considerado multilinguagem ou não? Pessoal, só um minutinho que eu caí da página, tá? Tô voltando aqui com o login certo, só um minutinho. Pronto, Paty, desculpa, tinha caído. Pode fazer a pergunta. Ah, tá, eu já tinha feito, mas vamos lá. No Multilinguagens, é possível fazer uma apresentação e uma oficina? Aí seria considerado multilinguagem ou não? Não, Paty, multilinguagem é quando mais de uma linguagem artística, considerando as 7 que a gente está colocando. Teatro, dança, música. Eu falo teatro, mas é artes da cena, né? Porque inclui circo, performance, dança, música, audiovisual, artes visuais, literatura ou linguagem digital. Tá, e aí vai ser escolhido um por cada setor ou as notas é que terão relevância? Na hora de se inscrever, você vai escolher se você quer um projeto de 10 mil para uma linguagem ou se você quer se inscrever num projeto de multilinguagem que é de 18 mil. Se você tiver dúvida, fala, poxa, mas qual que vai estar mais concorrido? Gente, não tem como saber. Né? Eu não tenho como saber, de repente tem um monte de proposta para multilinguagem e menos para linguagem individual. Não, então, é que quando você diz um para artes da cena, um para dança, um para música, um para audiovisual e tal, dá a entender que é um prêmio de 10 mil para esse setor específico. Isso, é isso mesmo. É isso mesmo? São 9 projetos contemplados de linguagem artística. Não, é 9, né, gente? Vocês viram? 7. Tem 7 de 10 mil. 9, Paty, eu estava falando 9 e mostrando 7. 9 projetos. Um para cada linguagem artística, das 7 que eu citei, e 2 multilinguagem. Ah, tá. Aí dá 9 no total, entendi. 9, isso, perdão, é que eu estava falando 9 e mostrando 7. Tá. As cartas de anuência são importantes na hora de montar a ficha técnica e vai ter um espaço para subir todas essas cartas assinadas ou não? A gente não pede documentação de carta de anuência da pessoa. A gente na verdade, é uma ficha técnica que lá tem todos os dados que precisa preencher no anexo, da endereço, dados da pessoa lá no arquivo de ficha técnica. Eu não lembro se tem a assinatura da pessoa na ficha técnica. Vocês dão uma olhadinha aqui Eu vejo depois, tranquilo. Tá? Tudo bem, obrigada. Pessoal, eu vou para a live, eu vou ouvir a Ângela e quero ver se tem mais perguntas sobre esses temas que eu falei. Aí nós vamos entrar na live, no edital de artesanato, bem? Ângela, você quer perguntar? Ângela, você vai perguntar? Bom, vou responder a pergunta do Sérgio aqui. Sérgio, contação de histórias é considerado artes da cena. Né? Então, se você tem um projeto de contação de história, e é claro, se são 2 linguagens, gente, é importante que as 2 linguagens estejam ali muito bem defendidas e apresentadas. Então, por exemplo, né, vamos supor que você vai ter uma linguagem que é escrever o livro e outra linguagem que é fazer um projeto cênico de contação de história. Não pode ser, por exemplo, eu vou ler o livro nas escolas, daí seria a leitura interativa, né? Então, exatamente, a leitura interativa, o próprio leitor, o próprio escritor, por exemplo, se você também for ator e contador de história, a mesma pessoa pode até fazer,
mas são 2 segmentos diferentes. Ela não é leitura guiada. A contação de história é uma dramatização, né? Tem geralmente um figurino, um trabalho em cima disso, tá bom? Acho que é a Dani Gebin que levantou a mão. Dani? Boa tarde, Cássia, tudo bem? Cassiane, me chamo de Cássia. Boa tarde a todos. No meu caso, eu tô com uma peça que é um musical, né? E é um texto autoral ali, que foi inclusive estreado esse final de semana. Tem a parte teatral e tem as canções autorais, né? Que são compostas por mim também. E eu entendo que são 2 linguagens, a música e o teatro. E também fala sobre questões de machismo, bullying, LGBTQIAPN+, então eu queria entender nesse ponto se considera também multilinguagens. A questão do tema independente, tá? O tema, por exemplo, ele não interfere. Aí, gente, se é multilinguagem, primeiro, nós vamos ter na quarta-feira, a leitura do edital de linguagens artísticas. Como eu tenho que ler o de artesanato agora, eu não vou estender respondendo linguagens artísticas, eu vou focar isso na quarta-feira, tá? Vocês vão ter bastante dúvidas sobre isso. Eu abri agora para dúvidas sobre inscrição, coisa geral. Sobre o edital de linguagens artísticas, eu vou responder na quarta-feira para a gente poder dar atenção para o de artesanato. Mas vocês vão ter que comprovar para a comissão de seleção que vocês estão desenvolvendo 2 linguagens no projeto de vocês. Não sou eu que vou dizer, né? As 7 linguagens eu citei. Você vai ter que defender quais são essas linguagens e como elas são desenvolvidas no projeto de vocês, tá bem? Ok, obrigada. Alcione? Então, no meu caso, seria contratado um ator para fazer a contação de histórias mesmo, não se refere à leitura do livro. Eu respondi aqui no chat. Ok, aí são 2 linguagens diferentes, uma de artes e outra de literatura. Perfeito. E, Cássia, mudando um pouco do tema, mas onde eu consigo o edital do estadual? Não vou responder agora, porque senão vai ficar na nossa live. É no site estadual, a gente mandou esse informe nos grupos, a gente pode mandar de novo, tá? Mas é no site do Governo do Estado de São Paulo. A gente já mandou esse grupo, a gente reenvia, tá bem? Uhum. Mas agora está aberto, acho que a maioria é só de audiovisual e festivais, tá? Não está aberto de literatura, mas eu mando para vocês. Perfeito, muito obrigada. Pessoal, sobre as inscrições, quem pode se inscrever, quais são os editais, onde acessar as informações, eu quero compartilhar mais uma informação com vocês do Portal da Cultura, antes de ir só um minutinho, antes de ir para o de artesanato. Só para a gente não perder. Isso aqui é bem importante, eu vou... Aqui nós estamos no Portal da Cultura, né? 2 informações bem importantes. É exigido cadastro no Portal da Cultura para se inscrever em qualquer edital. Muitos de vocês já têm cadastro no Portal da Cultura. Quem não tem, precisa fazer. Vai entrar no portal, vai vir aqui, no cadastro de artista e vai fazer o seu cadastro. Ele é simples, não é difícil de fazer, precisa fazer o seu cadastro. Se não tiver, não pode concorrer, porque na hora de vocês preencherem o formulário, vai pedir o link do cadastro de vocês. E quem já tem cadastro, vou dar um exemplo, vou pegar aqui o Aeric, que acho que estava até aí. O Aeric já tem o cadastro dele, né? Aliás, é uma dica para todo mundo, porque vocês ficam com uma página de vocês no Portal da Cultura. Então, o Aeric tem aqui o cadastro dele. O Aeric tem o link dele aqui em cima. Se ele clicar e mandar esse link, ou se ele descer aqui embaixo, e for no botão compartilhar, vai gerar um link. Esse link, ele pode mandar para qualquer pessoa para divulgar o trabalho dele. E esse link vai ser solicitado na hora da inscrição, tá bem? Então, é importante que vocês estejam cadastrados no portal. É um cadastro simples e façam o quanto antes esse cadastro, tá bem? Tem algumas pessoas que fizeram cadastro e não foi autorizado no portal ainda, gente, porque a gente teve uma mudança radical de equipe, a gente perdeu pessoas, a gente está reorganizando essa aprovação do portal. Então, tem bastante gente que fez o cadastro. Aqui eu vi sua pergunta, Karen. Aí eu já aproveitei para responder, tá bem? É isso, gente. O mapa de cultura também serve? Oi? O cadastro do mapa da cultura também vai servir nesse caso?
Não, Portal da Cultura de Peruíbe. Eu tô na Tá. página. Peraí. Portal da Cultura de Peruíbe. Opa, aqui, esse portal aqui, tá bom? O mapa da cultura é importante vocês fazerem para nível nacional. Para nível municipal, a gente precisa desse portal atualizado de você, tá bom? Ok. Ele é para ter os dados pessoais, tá, gente? Inclusive, para a gente não ficar todo ano, porque a gente vai pedir na hora da inscrição, eu não estou conseguindo mudar, estou compartilhando meu WhatsApp. No WhatsApp, já viu todos os segredos aí. Ah, ainda bem que eu não falei mal de ninguém agora, hein? Peraí. Pronto, esse é o portal. Aí, outra coisa que eu queria mostrar para vocês do portal. Aqui, ó, gente, quando vocês chegarem no edital, né, que vocês acessarem a página da PNAB, que eu falei que lá vai ter tudo isso que eu estou mostrando tem lá. Quando vocês chegarem aqui, ó, edital número 2, leiam o edital aqui. Vocês vão clicar e vocês vão ser direcionados para a página do edital, certo? Aí vocês vão clicar aqui, baixe os anexos aqui. Vocês estão vendo que eu tô... Tá, baixe os anexos. Aqui, gente, estão todos os anexos do edital 02. Anexo 1, anexo 2, anexo 3, estão todos aqui. Não tem como vocês preencherem direto aqui, porque são arquivos fechados de Word. A gente colocou em Word para facilitar para vocês. Vocês vão baixar o documento, né? Vocês vão vir aqui no Drive, vir nos 3 pontinhos, baixar o documento, aí vocês vão preencher para salvar em PDF e depois anexar no edital. Poucos anexos são solicitados agora na inscrição, tá bom, pessoal? Bem poucos. Aqui, quando a gente publica um edital, por obrigação da lei, a gente já tem que falar para vocês até o último documento. Até o documento que, se vocês forem contemplados e forem prestar contas daqui 1 ano e meio, eu tenho que colocar no edital. Então, por isso que ele tem muito anexo. Mas não se assustem. Os anexos que vocês têm que mandar agora, principalmente no edital 2 e 3, são poucos, tá bom? Do 4 tem um pouquinho mais, porque tem cronograma, orçamento. Aí, voltando pro O microfone do Júnior está mudo? Gente, eu caí de novo, porque eu cliquei o botão errado, na verdade. Estou apanhando da tecnologia aqui, mas voltei. O Júnior estava falando? Eu não ouvi, Júnior. Tá lendo aqui o que eu escrevi. Ah, maravilha. Peraí, deixa eu ver se escreveu no chat. Apagou para mim se escreveu no chat. Você quer ler? Não? Ah, tá bom. Pensei que você estava... É que você estava lendo, acho que o Sérgio, o Cione achou que você estava falando. Vou voltar a compartilhar o portal só para mostrar aqui, tá, gente? Peraí. Ó, então, aqui no portal, na hora que vocês estão lá na página da PNAB, então, não vou clicar em todos, porque senão eu vou me perder, tá, gente? Porque a gente vai abrindo o aba aqui, eu vou começar a me perder. Mas aqui você consegue, no edital 02, ler o edital, baixar os anexos e fazer inscrição. Esse link você vai ser direcionado para o formulário. O edital 03, mesma coisa. Leia o edital, baixe os anexos e faça a inscrição. Edital 04, leia o edital, baixe os anexos e faça a inscrição. Não tem como ter dificuldade de achar os links. Estão todos super organizadinhos no link único, que é esse nosso portal, tá bom? Então, aqui é nosso guia, é o lugar que a gente vai se localizar para todas as informações. Aqui também tem esse guia que eu estava lendo para vocês, tem lá o cronograma, tá? Então, ter essa iniciativa. E esse último link é sobre a Política Nacional de Aldir Blanc,
Quem quiser conhecer legislação, ver decreto, essas coisas, né? Que é a parte mais documental, tá bem? E aqui nosso canal de atendimento, o e-mail e o WhatsApp. Acabei de ver que o e-mail está digitado errado aqui, já eu corrijo. Então, todo mundo já sabe onde achar os editais, onde achar a informação. Ok até aí? Eu vou interromper essa gravação e vou gravar separado o edital de artesanato, para não ficar tão longo, tá bom? Então, quem quiser ficar... Antes disso, alguma dúvida sobre isso? Sobre link de inscrição, prazo, como se inscrever, onde? Tá fácil, né, gente? A gente tá... É trabalhoso, mas tá tudo aí para a gente se organizar, para todo mundo conseguir fazer seus projetos. E todos os dias a gente vai estar divulgando coisas para suporte para quem tem maior dificuldade, tá bom? Então, vou interromper a gravação. Só um minuto. Acho que o Caio, ele não está me autorizando. Só mais um minutinho, gente, por favor. Parar a gravação.